Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para a turma do P9, Manhã de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação desta aula e posterior divulgação dela no meu canal do YouTube? Sim, professora. Sim, professora. Ok, vamos iniciar então nossa última aula, onde iremos falar principalmente de cronograma, orçamento e finalizarmos sobre a questão de apresentação de slides, apresentação como um contexto geral, né, como formatar os slides, algumas dicas, e por último falaremos sobre o comitê de ética. Então, só para revisar o que a gente já disse em outras aulas, né? A introdução a gente vai trazer qual é o problema, ou seja, a questão a ser estudada na sua pesquisa, onde vem a contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos. Tudo isso dentro da introdução, certo? Separadas por parágrafos. Lembrando que a partir da justificativa não tem citação, então justificativa é um parágrafo, pergunta norteadora e hipótese, outro parágrafo, e objetivos, outro parágrafo. Aí vem a segunda seção, a seção 2, que é a metodologia, onde vocês vão dizer como que vocês vão coletar os dados de vocês, dizendo qual método será utilizado, como que vocês vão pesquisar, onde que vocês vão pesquisar, quais critérios de inclusão, exclusão. Se for uma pesquisa de campo, tem alguns outros detalhes a mais que a gente vai falar no final da aula de hoje. No projeto, que é TCC1, a seção 3 vai ser cronograma e a seção 4 vai ser orçamento. Seção 5, referências bibliográficas. No TCC2, a seção 3 vai ser resultados e discussão, onde os resultados vocês vão trazer quais as respostas, né, o que é que foi encontrado dentro dos resultados da coleta de dados de vocês, e a discussão é o significado daquela resposta. Lembrando que o resultado de discussão é uma única sessão. A conclusão ela vai estar no último parágrafo da discussão do resultado de discussão de vocês, e a seção 4, que antes era orçamento, agora vai ser agradecimento. A seção 5 continua sendo referências bibliográficas. Então, vamos falar agora sobre planejamento e cronograma de atividades, né? O que será feito e quando será feito. Lembrando que como é que chama? O trabalho, né, o TCC, ele foi iniciado em fevereiro e ele vai ser concluído em dezembro. Então, para todos vocês têm que ter este período dentro do cronograma de vocês. Cronograma de atividades é um planejamento onde vocês vão estar colocando como vocês vão estar, quer dizer, quando vocês vão estar construindo cada etapa do trabalho. Como eu falei, é um planejamento onde vocês vão se organizar para poder, né, ter ali as etapas sendo cumpridas dentro do prazo e não ficar empurrando com a barriga, né, e chegar no final, ficar aí no desespero, ai meu Deus, o prazo está acabando. Então, não sejam esse tipo de pessoa. Eu sei que boa parte de vocês vai ser, né? Sempre é. Mas, né, é aquela questão, cada um tem suas opções, né, e sua vida vai seguir de acordo com suas decisões e escolhas. Então, qual decisão e escolha você vai tomar depende exclusivamente de você e, lógico, né, arque com as consequências daquela decisão que você tomar. Se você quiser ficar empurrando com a barriga e só deixar para o último mês, a última semana para concluir seu trabalho, infelizmente, né, seu trabalho vai ficar aquém do que poderia ter ficado. E aí eu vou dar algumas sugestões aqui de atividades que podem vir no cronograma. Lembrando que, como eu acabei de dizer, são sugestões, aqui é só para vocês terem uma ideia. É importante que vocês saibam e compreendam como funciona cronograma e orçamento, não só
para o TCC, mas até a nível profissional mesmo, principalmente vocês que são da área de enfermagem, que podem vir a coordenar algum setor, né, e vai ser necessário vocês terem esse tipo de organização. Então, aqui já serve para vocês irem treinando. Lembrando também que quem for prestar um mestrado, um doutorado, vai ser necessário também construir cronograma e orçamento. Por isso aqui é vamos dizer assim, um teste para vocês, né, para já irem praticando. Então, uma das atividades, né, e a primeira, na verdade, é o levantamento bibliográfico, ou seja, levantamento do estado da arte, o portal CAPES, Cielo, BVS, entre tantas outras plataformas que eu já citei para vocês, elas vão servir de base, né, para vocês encontrarem os trabalhos, né, os artigos ali para vocês utilizarem na pesquisa de vocês. Lembrando que vocês devem estar utilizando plataformas de pesquisa científicas, como as que eu citei agora e já tinha citado no início das aulas, mas não se restringam apenas a uma, tá? Utilizem várias. Por quê? Porque muitas vezes os trabalhos que estão em uma plataforma não vai estar na outra. Então, elas acabam se complementando e você consegue, né, ter uma quantidade melhor de literatura disponível para você avaliar e poder utilizar no seu trabalho. Aglutinação e treinamento de equipe. Vamos usar um exemplo prático aqui, certo? Numa situação, vamos supor, vocês como profissionais, que vocês possam estar utilizando para ver como que é importante a questão do cronograma. Então, vamos supor que vocês, aproveitar o exemplo da Covid, né, que vocês estão encabeçando uma campanha de vacinação aqui, no caso da Covid, aqui em João Pessoa. Então, você precisa o quê? Vamos supor que você vai receber um valor X. Só um minuto, gente. Então, vocês foram convidados para coordenar uma campanha de vacinação aqui em João Pessoa contra a Covid. E aí, você, vamos supor, recebeu R$1 milhão, onde você vai ter que organizar tudo, tá? Desde buscar a infraestrutura para locação, né, para montar lá o espaço com tudo para poder fazer a vacinação, até a equipe que vai trabalhar com você. Então, aglutinação e treinamento da equipe, né? Você vai precisar buscar pessoas para trabalhar junto com você, porque você sozinha não tem como, né, fazer uma campanha de vacinação inteira, pessoa só. Então, você vai convocar, fazer um concurso, seja lá o que for, né? Você vai precisar se organizar e ver como que você vai ter a formação da sua equipe. Tudo isso é planejamento, né? Se for através de um concurso, se fosse algo, né, que não fosse tão urgente, que você poderia estar fazendo um concurso para trabalhar com você ali e tal. Não dá tempo fazer concurso. Então, eu vou, dentro dos profissionais da rede pública, vamos supor, né? Da rede pública de João Pessoa, vou estar avaliando, fazendo a convocação e avaliando os currículos, e dentro de 2 semanas, uma semana para o pessoal deixar os currículos e depois mais 2 semanas para fazer a avaliação desses currículos para ver quem vai estar trabalhando, né? E aí você, através do currículo, vai fazer essa análise. E aí você convocou essas pessoas, elas vão lá, né? Então, fizeram a reunião com você, você marcou isso, e aí você vai precisar treinar aquela equipe, né? Então, a gente tem vacinas que precisam estar resfriadas. Você tem vários tipos de vacina disponíveis aí, a da Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac, cada uma tem suas peculiaridades em questão de tempo, né, da segunda dose.
Então, todos esses profissionais que vão estar trabalhando, eles precisam saber disso, porque eles vão preencher o cartão de vacina, né, da pessoa que foi lá para ser vacinada, e precisa indicar quando será a segunda dose. Então, isso precisa ser um conhecimento que eles precisam ter. Então, o treinamento também faz parte para isso aí. Definição da rede amostral. Vou ter, sei lá, 5 locais em João Pessoa, né, para atender diferentes bairros ali, mas esses 5 locais afastados dentro da cidade para pegar aqueles bairros circunvizinhos daquele local do ponto de vacinação. Então, eu preciso saber, eu tenho quantas pessoas aqui em João Pessoa? Então, a população daqui em João Pessoa é 800 mil e pouco. Só que a rede amostral, neste momento, é 600 e poucas mil, porque ainda não está autorizado vacinar menores de 18 anos. Então, já vai tendo, você precisa ter uma consciência disso, precisa ter organização para isso. Reconhecimento de campo. Então, você precisa ir em cada um desses, aqui que eu falei, 5 locais, para você definir exatamente aonde que você vai colocar a sua unidade ali para fazer a vacinação, local de fácil acesso, que tenha ônibus passando, um local arejado, um local que traga algum certo conforto para as pessoas e distanciamento, segurança para as pessoas que vão estar ali sendo vacinadas. Então, vejam que a gente já tem vários pontos do nosso cronograma que a gente precisa definir. E isso vai acontecer de tal tempo até tal tempo, Isso pode envolver dias, semanas, meses, então você precisa estar se organizando. Coletas pilotos e ajuste de metodologias em campo e laboratório. Isso se for o caso, Vamos supor que, e agora estou falando hipoteticamente, tá? Vamos supor, quer dizer, tudo aqui é hipotética, né? Vamos supor que você tivesse ali dentro das vacinas, oferecidas, vocês tivessem ali uma que precisasse, vamos supor, ficar numa temperatura X, na temperatura baixa. E aí você pega e precisa avaliar. Aqui em João Pessoa a gente tem uma certa temperatura média, Então, você precisa, nessas coletas piloto e ajuste de metodologia, vamos dizer, você pega e diz, vamos ver, de acordo com a circunstância que a gente tem aqui, aqui em João Pessoa, com a temperatura tal, vamos verificar quanto de vacina a gente pode estar aplicando para manter a temperatura de segurança. Então, vamos lá, vai ter a geladeira, onde vai estar essas vacinas sendo resfriadas, E aí, a gente identificou, testando, que a cada meia hora dá para usar 5 vacinas, certo? Com margem de segurança. Poderia ser 6 a 7, mas com margem de segurança, 5, em meia hora. Então, 5 vacinas é o tempo suficiente de você vacinar. Meia hora é o tempo suficiente de você vacinar 5 pessoas sem mudar, a temperatura de forma que aquela vacina seja estragada, fique inviável para uso. Então, você precisa estar tendo, olha, o tanto de planejamento e organização que é necessário vocês terem. Coleta de campo. Isso, no caso, seria... como é que chama? Se vocês forem fazer o TCC de vocês de campo, mas, no caso, trazendo para esse exemplo aqui, vocês poderiam estar colocando essa parte de coleta de campo, a aplicação da vacina, propriamente dita, tá? Se for o trabalho do TCC de vocês, quem for fazer pesquisa de campo, aí seria o fato de realmente ir fazer a coleta, tá? Processamento dos dados coletados. Então, eu já coletei, e agora eu vou avaliar aqueles resultados. Nesse exemplo que a gente está falando da campanha de vacinação,
eu posso estar fazendo a análise desses resultados, tá? Desses dados coletados, por dia, por semana, a cada 15 dias, a cada um mês, certo? Aí vai depender, né, da realidade que você estiver trabalhando. No caso aqui, como a gente está na campanha de vacinação, no meio de uma pandemia, então, por dia, você tem que enviar um relatório, tá? Hoje foram atendidas tantas pessoas. E assim por diante, tá? Eu tô meio gripada hoje, tá, gente? Vocês estão conseguindo entender até aí? Hein, gente? Vocês estão conseguindo compreender? Pessoas? Hã? Hum? Ei, professora. Tá certo. Então, vamos lá. Continuando. Tabulação de dados. Vocês sabem o que é isso? Sei não. Sei também não. Tabulação de dados é a organização dos dados. Então, no caso, vocês não coletaram os dados de vocês? No exemplo que a gente está usando da vacina. E aí... Ai, tô com falta de ar. E aí, vocês têm os dados de vocês ali, a tabulação vai ser a organização. No caso, eu não falei que precisava ter resultados por dia, né, enviando relatórios. Então, eu preciso fazer essa organização diariamente, certo? Então, a tabulação dos meus dados, eu vou organizar meus dados diariamente para poder, né, mandar um resultado ali. Dependendo do trabalho, né, do que estiver sendo construído, pode ser que essa tabulação ela seja realizada só no final, tá? Não tem problema. Como eu disse, isso é só um cenário que eu estou trazendo aqui de exemplo para vocês. Análise crítica dos resultados obtidos. Então, você vai ter, né, coleta dos seus dados, você vai organizar os seus dados e você precisa avaliar aqueles resultados que você teve. Então, muitas das coisas você vai poder, né, vamos dizer assim, como é a palavra? Você pode estar induzindo, vamos dizer assim, pelo simples fato, né, de você ter coletado os dados, então você já observou algumas coisas. Com isso, você já pode estar, provavelmente meu resultado vai ser esse. Isso só de forma superficial, né? Lógico, depois você vai fazer uma análise crítica daquele resultado que foi realmente achado. Mas eu estou dizendo assim, quando você está coletando, você já consegue ter uma ideia, né, de como que a sua pesquisa está caminhando. Análises estatísticas. Então, você precisa definir qual, no caso, depende da pesquisa também, né? Qual análise estatística você vai estar utilizando ali no seu trabalho. Então, qual o período, no caso do cronograma, qual o período que você vai realizar essas análises estatísticas, porque dependendo da pesquisa leva tempo, né? Muita informação, e aí você vai levar o quê? Deixar 1 mês, 2 meses, 1 semana para fazer essa análise? Aí vai depender do trabalho. Interpretação parcial dos dados e elaboração de relatório parcial de dados. Vai se encaixar naquilo que eu falei. Eu preciso estar enviando relatórios diariamente, né, para poder ser divulgado, para saber se as pessoas estão tendo uma adesão à vacinação, para saber qual dia que teve, né, mais gente, qual a população, né, no caso faixa etária,
que foi, né, que teve mais uma participação mais efetiva dentro daquela, né, daquele parâmetro. Realização de reuniões, workshops e seminários de avaliação com participação de membros externos, se for o caso. Se, por exemplo, é uma campanha de vacinação que vai levar muito tempo, às vezes meses, anos, né? Então, às vezes se faz necessário atualizações, né? Se faz necessário treinamentos extras, trocas de informações, de experiência, de conhecimento, para se modificar, às vezes, né, estratégias para ser mais efetivo. Por exemplo, foi visto no primeiro mês que teve uma pouca adesão das pessoas. Ou então, que a primeira dose teve muita adesão, mas quando passou-se para a segunda dose, aquelas pessoas elas não estão voltando. Então, faz uma reunião ali com todo mundo, com a equipe, qual a estratégia que pode ser utilizada para que as segundas doses, né, elas sejam de fato aplicadas, certo? Estão acompanhando até aí? Sim, professora. Ótimo. Tô meio perdida. Hã? Eu consegui entrar agora no meio da aula, eu não estava conseguindo acessar. Aí eu tô meio perdida, eu já peguei agora na metade o negócio. Tá, no caso que você entrou depois, realmente vai ficar meio perdida. A gente está falando de cronograma, tá? Planejamento, cronograma da pesquisa. Então, aqui são algumas sugestões de tópicos, né, que vão poder estar sendo utilizadas num trabalho. E aí eu estou usando um exemplo prático de vocês já como enfermeiros que vão precisar de entender como que funciona um cronograma. Por isso que é importante vocês aprenderem agora a fazer cronograma e orçamento, porque para vocês, futuros enfermeiros, isso vai ser muito usado se vocês estiverem, né, chefiando, sendo responsáveis por algum setor aí dentro da área de saúde, dentro das possibilidades que vocês podem atuar. Então, o cronograma de atividades, vocês devem dizer o que será feito e quando será feito. Ok? Então, como eu estava falando, né, você vai ter ali as atividades que vocês forem fazer. Isso independe se é uma pesquisa de campo ou bibliográfica, vocês precisam estar construindo esse cronograma. E quando vai ser realizado? Aqui a gente utiliza o cronograma por meses, tá? Mas um exemplo, a jornada. A jornada, ela tem um cronograma diário, porque como ela vai ser uma semana, diariamente vai ter as informações das palestras, das atividades que vão ocorrer, né? Mas isso, como eu falei, isso pode variar, pode ser diário, pode ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral, semestral, não importa, desde que haja informação. Considerem possíveis atrasos. Gente, isso é extremamente importante, tá? Então, sempre trabalhem, certo? Para vocês agilizarem as etapas. Não fique... vamos supor, você terminou uma etapa, vamos dizer que a gente está no dia... Que dia é hoje? Vou usar como exemplo aqui. Então, hoje são dia 21. Então, você tinha se programado para no mês de maio você fazer tal etapa da sua pesquisa. E aí, chegou dia 21, você já terminou aquelas etapas. Então eu vou ficar até dia 1º sem fazer nada. Não! Aproveita esse tempo que sobrou e adiante as etapas seguintes, certo? Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai adoecer, se vai ter um imprevisto, algum problema, o computador vai queimar, se vai acontecer alguma coisa que você vai precisar parar a sua pesquisa por um tempo. Se você adianta ela, ótimo, excelente. Por quê? Porque é melhor ter tempo sobrando lá na frente para você avaliar seus resultados com calma, seu trabalho lendo com atenção e ficar, né, ali, ó, só tranquilinho esperando o dia da apresentação, certo? Então, se programem para ter tempo sobrando e não para ficar tudo muito apertado.
entrega de relatórios vinculados a desembolsos de recursos financeiros. Então, às vezes, vocês, né, como eu trouxe o exemplo da campanha da vacinação, pode ser que vocês sejam bancados, patrocinados por alguma empresa ou mesmo governo, alguém, né, que lhe passe uma verba para você executar aquilo. Então, você precisa fazer relatórios com os gastos, com as informações de onde e para onde foi aquele dinheiro, certo? Entendido? Ok, professor, entendi. Então, vamos continuar. Cadê? Pronto. Aqui um exemplo, tá? Como eu disse, aqui são exemplos, certo? Neste aqui, ele é mais, como que eu posso dizer? Mais a realidade de um trabalho acadêmico, certo? Que é o que vocês, né, vão estar desenvolvendo. A diferença aqui é que eu coloquei que essa pesquisa seria realizada durante 2 anos. No caso aqui é só modificar, né, para a questão do período de fevereiro a dezembro, só isso. Então, observem, no caso de vocês, que vocês iniciaram no início do ano, vocês vão pegar as informações de um ano só, no caso de 2021, certo? Para quem vai entrar no TCC1 no semestre que vem, aí já é diferente, né? Eles vão ter TCC1 em 2021 e o final do projeto em 2022. Então, ficaria mais ou menos como está aqui, só que 2021 e 2022. Então, vocês, no caso, como eu falei, a gente vai estar trabalhando aqui com informações referentes a meses, tá? Porque, como é mais uma forma de vocês estarem treinando, tá aprendendo, não precisa ser tão detalhado em questão de dias, até porque ia ficar um cronograma gigantesco, não é a nossa intenção aqui. Então, levantamento bibliográfico. Veja que o levantamento bibliográfico, a primeira atividade que aparece, ela dura alguns meses, tá? Como eu falei, aqui a gente está pensando num trabalho que vai ter duração de 2 anos. Mas, no caso, vocês reduzem isso para o período de fevereiro a dezembro. Qual a diferença entre levantamento e análise bibliográfica? Hein, gente? Pessoal? Vocês sabem a diferença de levantamento para análise bibliográfica? Sei não, professor. Então, vamos lá. Levantamento é aquilo que a gente faz no sentido de buscar a literatura. Ou seja, eu entrar naquelas plataformas de pesquisa, né, nos sites CAPES, Cielo, BVS, Lilacs, Springerlink, PubMed, Scopus, bom, qualquer um, na verdade, vários deles, né, eu devo, como eu já falei, tá pesquisando em mais de um. Então, eu vou pesquisar nestas plataformas os artigos. Vamos supor que em um dia eu consiga fazer o download de 50 artigos. Só que em um dia eu consigo ler estes 50 artigos? De jeito nenhum. Não. E quando eu falo em ler, é ler, reler, fazer uma análise crítica, fazer as anotações, tá? Por isso que o nome é análise bibliográfica, tá bom? Então, por isso que vocês podem observar aqui, ó,
o período do levantamento bibliográfico, ele é bem maior, é bem menor do que o período de análise. A análise, ela vai levar bem mais tempo, certo? Aí, no caso aqui, escrita do pré-projeto. No caso de vocês, não existe pré-projeto, tá? É projeto. Então, a escrita do projeto, você vai levar, né, um tempo ali. Você pode estar até subdividindo. Escrita da introdução, escrita da metodologia. Não tem problema. Submissão ao comitê de ética. Quem for fazer pesquisa de campo envolvendo seres humanos, vocês precisam que o trabalho ele seja enviado para o comitê de ética. E aí, esse trabalho ele vai, né, ser avaliado por uma comissão, onde os membros vão determinar se aquele trabalho ele vai ser aprovado, se ele vai ficar pendente, aonde você, no caso, o orientador de vocês, porque precisa ser formado para submeter, né? Então, o orientador de vocês que submete e vai receber, né, as respostas do comitê. Então, se ficou aprovado, se ficou pendente, vai ter ali o que é que precisa ser corrigido para ele ser aprovado e se ficou não aprovado, tá? E aí vai ter dizendo também o porquê que ele não foi aprovado. Verifiquem que eu deixei 2 meses de segurança, ó. Submissão em dezembro, aprovação em fevereiro. Então, saindo a aprovação, é que eu posso coletar meus dados. Então, veja ó, que a aprovação em fevereiro, coleta em fevereiro. Eu não poderia ter essa coleta antes da aprovação, certo? Ah, professora, meu trabalho foi submetido, vamos supor, 1º de dezembro. No dia 15 de dezembro, teve uma reunião do Comitê de Ética, que é a cada 15 dias. Vamos supor, dia 12, tá? 12 de dezembro teve uma reunião. Meu trabalho foi avaliado e ele foi aprovado. A minha orientadora recebeu ali o e-mail dizendo que o trabalho, né, ela viu na plataforma, informando que o trabalho havia sido aprovado. Então, eu preciso esperar fevereiro para coletar meus dados? Não. Pode adiantar. Se seu trabalho já foi aprovado em dezembro, dia 12 de dezembro, você já tem a aprovação, já tem um documento, você já pode coletar em dezembro mesmo, certo? Lembra aquilo que eu falei? Se organizem e adiantem quando possível. No caso aqui, a coleta só pode ser realizada após a aprovação. Então, quando possível, adiantem o trabalho de vocês. Se ele já foi aprovado, vocês já podem coletar, então, ó, vai lá, coleta, né? Outro exemplo, que no caso, vamos supor que você colocou a submissão em dezembro e a aprovação em janeiro. Aí vamos dizer que você submeteu lá no dia 22 de janeiro. Desculpa, 22 de dezembro. O Comitê de Ética ele entra em recesso por causa, né, das festas de final de ano. Então, se você enviou dia 22 de dezembro, ninguém vai olhar seu trabalho. Aí, em janeiro, na primeira semana também ainda é recesso. Aí, ele vai ser avaliado só na segunda semana. Aí, vamos supor que seu trabalho ficou pendente. Sua orientadora vai receber ali as pendências, né, o que é necessário ser corrigido para aquele trabalho ser aprovado. Aí, vocês vão corrigir, né, vão avaliar tudinho, fazer as correções necessárias. Então, vamos supor que foi lá dia 13 de janeiro. A próxima reunião é 15 dias depois. Então, vamos supor lá dia 28, né? Por aí, 15 dias depois. Então, você teve a resposta, dia 13, você vai corrigir tudinho, aí você submeteu no dia 26, a reunião é dia 28. Então, tá muito em cima, 2 dias, a gente não faz a avaliação em 2 dias. Então, o seu trabalho já não vai entrar na reunião do dia 28, só vai entrar agora na de fevereiro. E aí,
você que tinha se programado para coletar em janeiro, ó, a gente já está em fevereiro. Então, viu que é necessário se organizar pensando em possíveis atrasos? Um exemplo é essa de quem vai fazer trabalho de campo, né, que precisa pensar ali, colocar 2 meses de segurança para a aprovação. Porque não é que porque você submeteu o trabalho, que o trabalho ele tem que ser aprovado de cara, tá? E não é porque você submeteu agora que ele já vai entrar na reunião da semana que vem, da próxima semana, da próxima reunião, né? Então você precisa ter isso em mente para se organizar e considerar que, se não der certo, né, se não entrar agora, deixa eu ver aqui um tempo, se as reuniões ocorrem a cada 15 dias, para me organizar para ser efetivo ali, né, o prazo que eu programei para minha pesquisa. Então, quando o trabalho, né, ele é aprovado, aí eu posso coletar. A coleta de dados, gente, o tempo da coleta é muito relativo, isso depende da pesquisa. Um exemplo, meu mestrado, né? Lógico que o mestrado é um trabalho maior, mas só para usar como exemplo. Eu tinha coleta de dados que eu precisava coletar no período chuvoso, no inverno, e no verão. Então, eu tinha que ter muito tempo aí de coleta de dados, certo? Já em compensação, eu orientei, né, alguns trabalhos onde era o mesmo foco, tá? Que era Hanseníase, eram 2 alunas, cada um com trabalhos, né, individuais, e as 2 eram sobre Hanseníase e os trabalhos era necessário a ficha do Sinan para poder fazer a avaliação em cima daqueles dados. Então, a coleta de dado em si foi muito rápida, foi um dia. Foi colocar o pendrive ali, lá no Clementino, né, no Hospital Clementino Fraga, colocou o pendrive, copiou as planilhas, pronto. Coleta de dados em si foi só isso. Agora, a análise, aí demorou, certo? Por isso que eu estou dizendo, tudo vai depender do trabalho que você estiver executando, certo? Isso é relativo. Então, após a coleta de dados, né, vem outra etapa, que é a tabulação, a organização desses dados. Como eu falei, ela pode estar acontecendo ao mesmo tempo, eu coletando e já organizando, ou então só depois da coleta. Vai depender do trabalho. Análise dos dados. Também, às vezes, você já pode ir analisando os resultados previamente. Outras vezes, não. Você precisa ter tudo já organizado para poder analisar. No exemplo do meu mestrado, como eu disse que eu tinha coletas de inverno e coletas de verão, então eu já fiz, né, uma análise parcial dos meus dados do primeiro período que eu coletei, e aí depois eu fazia, né, a do segundo período, no caso de uma estação e depois da outra. A escrita dos resultados de discussão, revisão da versão final, você pode estar colocando, preparação e submissão de artigos, por exemplo, eu vou submeter meu trabalho para um congresso, para a jornada da faculdade, que é em outubro. Então, você já pode estar pensando nisso. E relatório final e entrega do trabalho. No caso, vocês vão ter agora no TCC1, em maio, né? Final de maio, entrega do projeto e slides. E no TCC2, em novembro, entrega do TCC e dezembro, a apresentação do TCC. Então, isso aí vai ser comum a todo mundo, certinho? Dúvidas sobre cronograma? Não, professora. Não, então podemos continuar? Pode. E Vamos lá. Orçamento. Vocês viram a importância que o cronograma vai ter no trabalho de vocês e
assim, futuramente também no exercício profissional? Vocês conseguiram identificar essa importância? Ou não? Sempre. Então, vejam que coisas que vocês, às vezes, podem nem dar devida atenção, mas quando chegar futuramente, pode não ser imediatamente quando vocês se formarem, mas daqui a 5, 10 anos, vocês vão lembrar, eita, ó, bem que a professora Clênia lá, às vezes vocês nem vão lembrar o nome. Ah, bem que aquela professora de TCC, que era bem chata, ficava chamando a atenção da gente, ó, bem que ela falava que a gente ia usar. Da mesma forma, a gente tem o orçamento. Então, vamos aprender aqui, né, com um exemplo. O orçamento bem feito vai ser crucial para a aprovação de um trabalho que será financiado por outrem. Então, como eu falei, vocês futuramente, né, podem se deparar com a circunstância de alguém vir a financiar vocês para desenvolver alguma pesquisa, algo do tipo, tá bom? Então, se você quer convencer alguém, né, a bancar uma pesquisa sua, um trabalho seu, tá? É importante que aquele trabalho ele esteja bem escrito, né, e que o seu orçamento seja muito bem feito. Então, se você vai fazer, usando o exemplo da vacinação que a gente estava, né, antes, se você vai fazer essa campanha de vacinação, qual o sentido você, por exemplo, está colocando no orçamento a compra de, vamos supor, de sonda? Vacina e sonda, qual é o sentido? Nenhum, né, para essa campanha que a gente está fazendo aqui. Então, você não está montando um hospital que vai ter diversos, né, procedimentos, tal, que vai ser necessário sonda. Não. Você vai trabalhar exclusivamente com a campanha de vacinação, onde, né, bem resumidamente, você vai precisar de seringa, da vacina, de algodão, de álcool, né, de uma geladeira. Basicamente, lógico, eu estou resumindo, certo? Nem luva se usa para você não perder a sensibilidade, né, nos novos protocolos. Então, você precisa estar muito fundamentado naquilo, né, que você está colocando no seu orçamento, porque quando ele for avaliado por quem vai, né, financiá-lo, você precisa estar tendo ali, né, de acordo, adequado àquela solicitação com o que você vai fazer. Exemplo aqui. Esse exemplo é de um projeto que eu desenvolvi, tá? Infelizmente não coloquei em prática, porque falta dinheiro, falta tempo, falta eu passar no doutorado. Mas um dia, quem sabe? E aí a gente tem o seguinte. Coloquei o projeto, resumidamente, era investigar o desenvolvimento embrionário de tartarugas marinhas aqui no nosso litoral, verificando a influência da umidade e da temperatura neste desenvolvimento embrionário. Então, a mãe tartaruga coloca os ovos na areia, né, e fica ali, ela vai embora e a areia que é responsável, né, por desenvolver ali aqueles ovinhos, né, e a temperatura e umidade já é de conhecimento científico que tem influência nesse desenvolvimento. Inclusive, o sexo da tartaruga é definido pela temperatura que ela vai estar ali no ninho, né, lá na areia. Então, eu quero verificar temperaturas que podem ser, variação de temperatura e umidade, que pode ser fatal para as tartarugas, certo? Para o desenvolvimento ali delas. Então, o que é que eu vou precisar? Eu coloco o item, certo? Que vai ser utilizado, a quantidade de cada material que eu vou precisar, o valor unitário e o valor total. O valor total, né, é o valor unitário vezes a quantidade que eu vou precisar. E uma justificativa. Por quê? Porque, às vezes, quem vai lhe bancar não é uma pessoa da área. Na verdade, a pessoa que vai avaliar o seu projeto não é uma pessoa da área. Ela está ali só para bancar.
mas ela não é, no caso aqui, ela não vai ser um biólogo que vai estar avaliando o mérito científico e as técnicas que serão utilizadas. Por isso que é importante que meu trabalho esteja bem escrito, porque no momento que ele está bem escrito, qualquer pessoa vai conseguir entender o que é que eu quero fazer. E no meu orçamento, eu definindo, né, eu justificando o porquê daquele material, fica mais fácil eu convencer as pessoas de que, ó, eu estou pedindo isso porque eu vou usar para aquilo outro. Porque se eu não justifico, a pessoa pode estar dizendo, para que ela está dizendo que vai precisar desse material? Né? Eu não compreendi. Então, se ele não compreendeu, é um sinal ruim, né, negativo para a sua pesquisa. Então, vamos lá. Luva de procedimento, justificativa, coleta na praia para manusear os ovos, tanto na praia quanto no laboratório. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê que existem ovos que apresentam fungos, né? Tem micro-organismos ali que podem, inclusive, se a pessoa tiver uma lesão na mão, alguma coisa, trazer uma micose, uma doença. Então, o uso de luvas para evitar isso. Saco plástico com ziplock, né, para transportar o material coletado, ou seja, um ziplock é aquele que lacra, né, que você passa o dedo assim e ele fecha. Então, material, coletou, fechei, lacrei, levo para o laboratório. Não vou estar jogando isso de todo jeito, né, até porque é material biológico. Paquímetro digital para biometria. Né? Então, lá na minha pesquisa, quando eu falo da metodologia, eu vou estar descrevendo tudo que eu vou estar fazendo. Então, lá vai estar dizendo que o paquímetro ele serve para biometria, ou seja, para medir o tamanho dos embriões. Então, quando eu for avaliar, vamos supor que aquele ovo ele não chocou, não nasceu o filhote, mas estava o embrião ali em desenvolvimento. E aí, com o paquímetro, eu consigo identificar, né, que ele tem uma precisão muito maior do que uma fita métrica. Então, eu consigo identificar ali que aquele ovinho ali, o embrião, ele tinha 1 centímetro, ele tinha 5 milímetros, ele tinha 2,3 centímetros, certo? E aí a gente, através disso, vai ver em qual nível de desenvolvimento aquele filhotinho morreu. Um data logger coleta para coletar os dados de temperatura e umidade, né? Então é um aparelhozinho que eu boto lá dentro do ninho e ele vai estar registrando, e aí eu programo ele a cada 3 horas, a cada 6 horas. Bom, vai ter lá a programação e ele vai ficar coletando os dados, né? E montando os gráficos, montando informações ali. Depois eu só faço quando aquele ninho nasceu, eu faço para a retirada daquele equipamento, né, que é um equipamento pequenininho, e coloco no computador para fazer a avaliação daqueles resultados. Formol a 10% para fixar o material, ou seja, o material que foi coletado, né, nos ovos, nos embriões. Então, fiz as análises iniciais e vou fixar aquele material. O álcool é para conservar o material fixado, onde vai ficar, né, em potinhos, para posteriori análise de outros dados. Então, pote plástico para armazenar o material coletado. E aí, coloco o valor total, né, de gastos que teria nessa parte de material de consumo. Material e equipamentos que seriam utilizados. E aí, gente? Contrapartida, vocês sabem o que é? Hein, gente? Vocês sabem o que é contrapartida? Sei não. Professor, Nunca ouviram falar? não. Não, professora. Contrapartida seria assim, de quem vai lhe patrocinar, tipo, alguma dúvida que ela tem, ela faz uma contrapartida. Como é que é? Eu entendi mais ou menos, é que o som ficou ruim. Estou falando assim, professora, a contrapartida é de quem tem interesse de lhe patrocinar. Aí ela tem alguma dúvida, ela faz uma contrapartida para você tipo, responder. Para ver se realmente vai valer a pena aquele projeto, entendeu? Não, não é isso não. Contrapartida é algo que você pode
dar em troca, tá? Ou no caso que você já tenha que vai minimizar os gastos. Exemplo, neste aqui, né, que tá na tela. Eu preciso destes materiais e equipamentos que eu coloquei nessa parte inicial. Em contrapartida, eu já tenho um laboratório completo à minha disposição, né, para fazer a análise das características morfológicas dos embriões e fixação do material. Ou seja, todas as minhas análises, eu já tenho uma estrutura, né, de concreto, paredes, né, uma estrutura física, vamos dizer assim, com energia, com água, com internet, com equipamentos, com um bocado de coisa. Que só isso aí, pode ver que eu nem coloquei o valor, porque, né, é uma estrutura física completa, esse valor seria muito alto. E só para colocar um valor aqui específico, um microscópio que seria utilizado, ele custa R$ 11.000. Então, para fazer a análise, né, do material biológico ali. Então, é o seguinte, ó, eu estou pedindo X. Em contrapartida, eu já tenho Y. É igual àquela questão, ó, eu poderia estar roubando, não sei o quê, mas eu estou pedindo, né? O povo lá no ônibus. Mas aqui, assim, vamos usar um exemplo bem, bem prático. Vamos supor que vocês ali na época da adolescência, né? Dependendo dos pais ainda. E aí você diz, ó, mãe, pai, vai ter uma viagem, né, de final de ensino médio, lá terceiro ano, vai ter uma viagem para a turma, né, para a gente se confraternizar, se divertir e tal, e encerrar, né, os estudos do ensino médio. Custa R$ 500 a viagem. Aí seu pai já olha torto, né, porque R$ 500 é muito dinheiro. Aí você pega e diz, ó, custa R$ 500, mas aquele dinheiro que o senhor de vez em quando me dava para eu ir lanchar, alguma coisa, eu vinha juntando uma parte e eu já tenho 200. Então, não é mais fácil convencer uma pessoa. É mais fácil você convencer uma pessoa que você precisa de R$ 500 ou que você precisa de 300? Hein? 300. 300, né? Então, aqui é o mesmo sentido. Ó, eu estou pedindo 3.500, né? Arredondando, 3.500. Mas eu poderia pedir muito mais dinheiro, certo? Neste caso, a contrapartida ela foi bem maior, né, do que o que eu estava solicitando, mas o inverso pode acontecer também. Exemplo, ó, eu vou fazer uma pesquisa tal, e nesta pesquisa eu preciso estar me deslocando em várias cidades aqui da Paraíba. Eu tenho um carro. Hoje em dia, o carro mais barato está mais de R$ 40.000, né? Se for um carro novo. Então, eu tenho um carro, mas que custa R$ 40.000. Não, no caso, o contrário. Eu quero botar um valor, né? Pedindo um valor maior. Eu tenho o dinheiro para abastecimento e manutenção do carro. Vamos supor que desse R$ 20.000. Mas eu preciso de um carro. Certo? Então, pode ser que o que você peça seja maior ou menor. Não importa, né? A contrapartida é só onde você vai dizer que você já tem alguma coisa, tá? Que vai poder minimizar aqueles gastos. Ou você dá algo em troca, certo? Eu preciso desse dinheiro aí, em contrapartida, eu vou oferecer um curso na sua instituição para capacitar melhor os seus profissionais. Entendeu? Então, vai ser, vamos dizer assim, uma troca, que pode ser no sentido de diminuição de custos, ou realmente eu oferecer alguma coisa em troca daquele seu financiamento. Ok? Entendido, gente? Entendi, professor. É tipo argumentar algum benefício que você tem, né? Uhum.
E aí, isso, a questão de benefícios em si, isso vai estar lá no projeto descrito, né? Vai ter a sua justificativa, na metodologia vai ter os benefícios que aquela pesquisa vai trazer, e isso a gente vai ver já já. Alguma dúvida sobre cronograma e orçamento? A gente pode passar adiante para a questão da apresentação? Professora, eu tenho uma dúvida. A justificativa, ela é obrigatória? Sim. Certo. Porque eu já fiz, mas eu não coloquei a justificativa. Eu vou ajustar. Certo. Então, a apresentação. Agora, no TCC1, né, vocês não vão fazer essa apresentação, o que é uma pena. Sinto por isso. Mas, devido à pandemia, né, a gente precisa se readaptar, né, em muita coisa. Então, desde o ano passado, não está ocorrendo essas apresentações. Espero, né, eu acho que talvez no final do ano possa ser que vocês façam a banca presencialmente. Torço muito que daqui para lá, eu acho que todos nós já estejamos vacinados. Vocês, por serem estagiários, né, vocês já foi autorizada a vacinação de vocês. E nós, professores, também estamos sendo vacinados. Por enquanto ainda não chegou no nível superior, mas parece que até junho vai chegar na gente, se Deus quiser, né, em dezembro, todos nós teremos tomado primeira e segunda dose, e a população vai criar um pouco mais de consciência e se cuidar para a gente não ter uma terceira, uma quarta, uma quinta onda aí, porque vocês estão vendo, né, que estão tendo novas variantes. A da Índia, né, já chegou aqui no Brasil, ela está lá no Maranhão, mas quando descobre-se, né, ela já pode ter se espalhado a bastante outros estados. Então, vamos se cuidar para que isso não ocorra, né? E a gente consiga, no final do ano, estar aí com as apresentações de vocês de forma presencial. Então, vamos para a apresentação. Vai ser disponibilizado para vocês o link das apresentações, tá? Dos TCCs 2 deste período. Então, vocês vão poder estar acompanhando para ter uma noção de como que é a apresentação, no sentido de informações que serão necessárias, tudo direitinho, não na questão de ao vivo, mas assim, a apresentação em si, né, o que vai estar sendo falado, os pontos e assim por diante. Então, preparando a apresentação, vou dar algumas sugestões, algumas dicas aqui que não servem apenas para o TCC de vocês, tá? Ele também vai servir para outros tipos de trabalhos que vocês, porventura, venham, né, a necessitar apresentar, seja presencialmente ou virtualmente, né? Desde que precise de um slide, eu vou estar dando algumas sugestões aqui, inclusive sugestões de como se comportar, né, frente ali a uma banca, a uma plateia. Então, primeiro de tudo é escolhendo o modelo de slides, certo? Pode parecer besteira, mas é importante. Vocês estão visualizando aqui, né, a minha projeção. Vocês estão vendo que o modelo que eu utilizo nas minhas aulas, lógico que houve algumas modificações desde que vocês tiveram aula comigo no P3, né, com a disciplina de parasitologia, para agora, mas eu sempre, né, procuro deixar, vamos dizer assim, um slide enxuto, tá? Um slide bem objetivo. Então, o que é que a gente tem aqui? O slide praticamente branco, né, com uma barrinha aonde eu coloco o título do que eu vou estar falando naquele momento, o símbolo da instituição a qual a gente trabalha, o meu nome, que fui eu, né, que construí os slides, e a disciplina. Bem básico.
Vejam que não tem muitas cores, não tem muito enfeite, é uma coisa bem objetiva que vai estar ajudando vocês para o foco está no conhecimento, né, da apresentação de vocês e não chamando a atenção pelo slide, seja de forma positiva ou negativa. Geralmente, quando chama-se é de forma negativa. Então, escolha um modelo bonito e simples. O próprio PowerPoint, ele já dá algumas opções pré-definidas, certo? Que vocês podem estar utilizando. Se vocês lembram, né, de todas as aulas e disciplinas que a gente teve, houve uma modificação entre os meus slides. Antigamente, ele era na função sem ser o widescreen, né, sem ser esse mais largo, era o padrão, que era sistema 4x3. E tinha uns detalhezinhos azuis em cima, azul embaixo, e no meio era um azulzinho claro. Só que aí, depois de alguns anos, eu percebi que algumas pessoas elas precisavam imprimir aquele material. E aí, se tem um fundo azul, né, ou então com qualquer cor, se você imprime preto e branco, vai sair cor ali. E aí, com texto preto em cima, não ficava muito legal. Então, o que é que eu fiz? Coloquei meu plano de fundo branco. Pronto. Vai agilizar na questão de impressão de vocês. Não tem muita informação na questão gráfica, vamos dizer assim, né? Justamente para ser algo bem objetivo. Todos os meus slides eu crio, né? Então, fui eu que criei esse aqui, essas barras, esse ciclo para tal símbolo, isso aqui fui eu que criei. Como eu disse, o próprio PowerPoint ele já dá algumas pré-definições. Eu gosto muito de criar, de usar as ferramentas possíveis, tá? Eu gosto de estar fazendo isso. Não é à toa que um dos serviços que a copiadora oferece é a formatação dos slides, porque eu acho massa essa parte. E eu gosto de fazer. Então, quando a gente gosta de algo, né, é prazeroso a gente estar fazendo. E eu gosto de criar, então, assim como eu gosto de ensinar. E aí, uma das coisas que a gente precisa levar em consideração nessa questão de modelo bonito e simples, porque isso é relativo, o que é bonito para mim pode não ser bonito, por exemplo, para Ana Paula, para Nidaiane, para Francisca, para Alexandre, né? Isso é relativo. Mas que ele seja bem objetivo e levando em consideração isso aqui, ó, contraste de cores e letras e que as letras estejam num tamanho adequado. Os slides que vocês utilizam, ele deve ser bem objetivo, né? Com pouco texto. Por quê? Porque o foco é a apresentação de vocês, o conhecimento que vocês vão estar transmitindo ali, né? Então, vejam que a gente está apenas, falei 12 slides e a gente já falou mais de 1h05 de aula, né? Então, essa questão de número de slides, ela é relativa. Eu poderia colocar um único slide aqui e falar durante a aula inteira, certo? Existe uma diferença também entre a relação de aula, onde são materiais que vocês muitas vezes utilizam, né, como uma forma de roteiro para estudar, e uma palestra, uma apresentação que não tem o foco de ser uma aula. Um exemplo que é essa parte que eu estou usando aqui. Na verdade, a parte de TCC ela é mais objetiva do que, por exemplo, a disciplina de parasitologia que vocês tiveram comigo. Então, a gente tem aqui tópicos, certo? Aonde, para eu não perder o raciocínio, né, para não esquecer de falar alguma coisa, eu coloco de forma bem objetiva uma frase, às vezes uma palavra ali, só para eu lembrar que eu preciso falar daquilo e eu vou apresentando, né, falando sobre aquele conteúdo. Quando eu digo contraste de cores, é o seguinte, vocês estão vendo que o meu plano de fundo, ele é claro, no caso especificamente aqui, ele é branco. Então, a minha cor de letra, ela precisa ser escura. Isso que significa contraste, tá? Vejam aqui na barrinha de cima, as cores, elas são
escuras. A cor da barra aqui, inclusive, tem um degradê, mas elas são escuras. E aí, o título, eu coloquei o quê? Uma cor clara, no caso, branco, certo? Se esse degradê ele fosse do azul, ficando para um verde bem clarinho, então este texto aqui ia ficar horrível. Por quê? Porque na parte que ele estaria escuro, eu conseguiria ler. Na parte que ele estaria claro, ficaria claro com claro. Então, ficaria ruim de ler. Então, quando eu falo de contraste de cores, é o seguinte: letra escura, fundo claro. Na verdade, a gente primeiro tem que partir do fundo, né? A gente escolhe qual é o fundo, qual é o modelo que a gente vai utilizar. Então, fundo claro, letra escura. Se o fundo for escuro, eu vou usar letra clara, certo? Isso quer dizer contraste. E tamanho de letra, né? É adequado para uma apresentação. Lembrando que muitas vezes você não sabe qual é a estrutura que você tem para fazer uma apresentação. Você não sabe o tamanho da sala, você não sabe a distância que vai estar o projetor para a parede onde ele vai estar sendo projetado. Então, a minha sugestão é sempre vocês utilizarem tamanho de letra entre 24 e 28. Certo? Geralmente não costuma se errar quando você utiliza esse tamanho de letra, porque é um tamanho de letra bom, tá? Grande, que mesmo que você fique muito próximo, ainda é possível ler. E aí você também acaba não pecando pelo excesso de informação no seu slide. Quando você coloca a letra muito pequena, então você vai querer encher o seu slide. E aí fica muita informação. Como eu disse, não tem uma regra para número de slide. Ah, tem que ser X slide. Não, não tem essa regra. Você pode fazer vários sem problema, de acordo com a sua necessidade. O ideal é que ele esteja em tópicos, certo? Para que ele seja ali como um roteiro para a sua apresentação e não você ficar só lendo, 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 lendo. Evite figuras de fundo. Sim, só em relação ao tamanho da letra, 24 a 28 para o título, ou desculpa, para o texto e 32 para o título. Isso pode variar quando a gente tem, por exemplo, nessa situação aqui do meu slide. O meu título, ele sempre vai vir em destaque porque ele tem uma barra própria para ele. Então, não preciso colocar uma letra muito grande para diferenciar do resto do título ou do resto do texto, porque ele já se destaca em estar aqui em cima, tá bom? Evite figuras de fundo e letras rebuscadas. Então, figuras de fundo, às vezes, se você não sabe mexer, você não consegue mexer ali na transparência, deixar como uma marca d'água. Então, que eu vou mostrar um exemplo aqui, você vai colocar uma imagem e vai ter um texto por cima e você não vai conseguir ler, porque aquela imagem ela vai ter várias cores, várias informações e vindo o texto por cima você não vai conseguir ter a compreensão da leitura. Letras rebuscadas é porque a gente tem, né, o próprio PowerPoint a opção de você usar diversos tipos de letras. E não necessariamente só para uma apresentação de um professor, né, de um aluno, um trabalho científico, coisas do tipo. Não, o PowerPoint ele tem diversos tipos de letras que podem ser utilizadas. Com isso, né, é necessário que você use o bom senso para saber qual vai ser utilizada. Lembre-se que as pessoas do fundo da sala devem poder ler o conteúdo do slide. Então, se você coloca uma letra muito pequenininha, quem está ali nas primeiras fileiras pode até conseguir enxergar. Mas e quem está lá no fundo? Então, é necessário que vocês coloquem uma letra, né, as sugestões que eu falei, visando que a sala que você pode apresentar, ela tenha uma quantidade X de pessoas, né? E quem está lá no fundo precisa estar enxergando também. O que é que vocês acham desse slide? Tá bom? Precisa modificar alguma coisa? Hein? Está totalmente errado com o que a senhora falou, né? Fundo O escuro e quê? letra escura. O Na fundo verdade, escuro e a letra não está destacando.
Então, vamos avaliar aqui. O fundo, né? Diga, Alexandre. O fundo tá meio claro, né, professora? Vamos lá, não, esse fundo tem algumas coisas erradas com ele, não é só uma. Então, vamos lá. E o engraçado é que mesmo eu dando essa aula, mostrando que esse fundo não é adequado, chega a gente lá no TCC2 e escolhe exatamente esse fundo para apresentar. Eu digo, meu Deus, a pessoa, né, não prestou atenção em nada do que eu falei na aula de apresentação de slide, construção de slide. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, esse fundo ele parece um papel de parede, um carpete, né, algo do tipo. O que ele é bonito para algumas circunstâncias, mas para um trabalho científico não ficou muito adequado, né? Eu estou falando trabalho científico porque eu estou partindo do princípio que vocês vão estar utilizando para o TCC e para trabalhos acadêmicos, tá? Então ele não ficou muito adequado. Alguns pontos de erro dele. A gente tem um degradê, certo? Ó, vejam que a lateral ela está bem escura. E no centro ela vai clareando. Aí vem aquele problema que eu falei no exemplo que eu dei, né, da barra ali. Se eu tivesse um azul escuro, depois ia clareando, com a letra branca não ia ficar adequado. Então vejam que o azul claro, na parte escura, até ficou ok. Mas quando a gente vem aqui para o meio, dá para ler, mas não cria um contraste. E se eu tivesse projetando isso num data show, vocês não iriam estar conseguindo enxergar. Vocês estão vendo que vocês estão numa tela de celular, de computador, de tablet, na televisão. Aí vocês conseguem enxergar melhor, porque a qualidade da tela é melhor. Mas com o projetor, não fica dessa forma. Certo? Então, esse contraste aí não iria estar existindo dessa forma que a gente está vendo aqui. Então, como eu disse, às vezes a gente não sabe qual vai ser o cenário da apresentação da gente. Eu vou usar uma televisão grandona ou vai ser uma projeção com data show? Essa projeção, se tiver luz acesa, então o contraste não vai conseguir ser visto direito. Então, eu preciso ficar o contraste muito bem definido. Então, aqui, esta letra, a cor de letra com este fundo não ficou ok, tá? Então, azul sobre azul não ficou legal. Então, agora, melhorou? Sim ou não? Melhorou. Então, vejam que a gente colocou uma letra clara, o branco, mas o que é que a gente utilizou aqui? A gente usou sombra. Então, no contorno de cada letra branca, ela tem uma sombra, né? Discretamente ela tem uma sombra, e aí a gente consegue ler. Caso não existisse essa sombra, a gente não estaria conseguindo ver dessa forma. Vejam que a gente modificou a letra, colocou uma letra um pouco maior, deixou as informações mais centrais, né? Ou seja, a gente readequou ali o slide. Então, a gente precisa ter este bom senso, essa visão para saber quando utilizar os recursos também. E aí vem outra questão. Nem todo mundo tem a versão mais atual do PowerPoint que tem todas as funcionalidades. Um exemplo, as versões mais antigas não tem sombra. Então, se eu usasse um branco aqui, não ia ficar legal. E essa aqui, dá para ler direito esse texto embaixo? Não. Não, por quê? Porque eu usei uma figura de fundo e um texto por cima. A figura tem vários tipos de cores, né, diferentes, e aí meu texto, quando aqui, tá legal, preto, né, no branco tá beleza. Se eu botasse o texto aqui, poderia ser que ficasse adequado, mas tem uma barrinha branca, então poderia ser que parte do texto não desse para ler. Se eu botasse aqui em cima e botasse a letra preta, não daria para ver. Então, neste caso aqui,
Se essa figura for um plano de fundo, então eu preciso readequar ela, utilizando ela como uma marca d'água. Agora, se ela for uma imagem que eu quero trazer só referente a uma determinada informação, aí eu posso simplesmente colocar ela em parte dos slides. Assim, ó. Então, eu coloquei meu texto e aí coloquei a figura. Lembrando que sempre que eu colocar a figura, eu tenho que colocar a informação de onde eu tirei a figura, certo? E aqui, ó, como marca d'água, eu deixei a imagem mais clarinha e coloquei meu texto escuro, e aí é possível ler completamente as informações sem nenhum problema. Ok? Vocês estão conseguindo compreender? Sim, professora. Sim, professora. Então, evite colocar muito texto nos slides, né? O objetivo do texto é guiar a apresentação. Como eu já havia adiantado, né? Evitem frases longas, evitem muita informação nos slides. O slide ele deve servir para orientar vocês, para que vocês não esqueçam de falar alguma informação. E não simplesmente para você só ler. A banca vai ter lido o seu trabalho escrito todinho. A banca quer avaliar na sua apresentação o seu conhecimento, o que é que você compreendeu do seu trabalho. Então, se for só para ler, você não está apresentando, né? Então, na estrutura dos slides, nem sempre a estrutura do artigo é adequada em uma apresentação. Lembre-se que filme baseado no livro é diferente do livro. O que é que eu quero dizer com isso? O artigo, né, a gente separa ele por parágrafos, né, textos longos, tal. Como eu falei, aqui na apresentação não é assim que deve ser feito. Você deve utilizar tópicos, frases curtas, às vezes uma única palavra, para orientar vocês. Então, por mais que o seu trabalho, sua apresentação, tenha sido baseada no trabalho que você construiu, mas na hora de você apresentar vai ser diferente, certo? Até as próprias palavras que você vai utilizar, porque não é para você decorar, ficar igual um robô ali, lendo, falando tudo o que está exatamente escrito. Não, é para você falar com as suas palavras o que você está entendendo do seu trabalho. Esse slide, só em olhar, não precisa nem ler o texto, só em olhar aqui. O que é que vocês me dizem? Pelo que eu já falei. É enorme. A gente já, de cara, a gente já tem um choque, né? Com muita informação. Então, para eu sair lendo isso aqui, a pessoa pode até se atrapalhar. Vamos supor que eu tenho aqui do grupo de notificação, aí na hora de eu descer, ao invés de eu vir para compulsório, eu venho para recidivos. Isso pode acontecer quando o texto está assim, né? Um parágrafo inteiro, isso acontece. Então, para evitar, eu vou mostrar para vocês como colocar as mesmas informações, tirando o que é desnecessário, deixando ela bem direta. Assim, o que é que vocês acham? Hein, gente? Pessoal? Se o título estivesse claro, seria melhor. A gente tem alguns erros aqui. Primeiro ficou tom sobre tom, né? Rosa sobre rosa aqui. Então, não ficou muito óbvio o nome objetivo. Você até consegue ver, mas como eu falei, se você tivesse uma projeção, isso já ficaria mais difícil de enxergar. E outra coisa, este texto aqui é exatamente o texto anterior, sem mudar uma palavra. A diferença é o quê? Que eu diminuí a letra. Só isso. Ainda está inadequado. Outra coisa que está inadequado aqui. Eu não estou dizendo neste slide que eu vou falar sobre o objetivo. Não está óbvio que eu estou falando aqui. É objetivo, bem grande, objetivo. Então, para que eu colocar essa pesquisa tem como objetivo? Não precisa. Isso no trabalho escrito, tudo bem, precisa para a pessoa saber que ali você vai falar do objetivo.
Mas aqui você já está deixando mais do que óbvio que você vai falar do objetivo. Então, tira texto desnecessário. Vamos ver como que pode ficar. E agora, ficou melhor? Tem, gente? Sim, ficou ótimo agora. Objetivo, mudei o slide, tem aí. Na minha fala, eu vou dizer, os objetivos deste trabalho são investigar a prevalência, tarará. E como objetivos específicos ou secundários, vão ser esse. Né? Leio cada um deles. Eu tenho exatamente as mesmas informações que tem aqui. Só que eu separei em objetivo geral e objetivos específicos. E eu coloquei tópicos para cada um deles. Então, fica muito mais óbvio para quem vai ler, né? Qual é cada um. E, mais importante ainda, vocês precisam facilitar a vida da banca, ou seja, a vida de quem vai avaliar vocês, quem vai dar nota para vocês. No objetivo do trabalho, lembram-se que eu falei que o objetivo obrigatoriamente tem que começar com verbos no infinitivo? Lembram disso? Hein, gente? Sim, professora, lembramos. Então, fica fácil ou não a banca identificar que você começou com verbo no infinitivo? Tá claro, né? Então, quando vocês facilitam a vida da banca que vai estar avaliando vocês, quem ganha? Vocês. Certo? Treinando a apresentação. Então, treinem, gente. Não adianta você fazer o trabalho todo e chegar para a apresentação sem nunca ter parado e feito a simulação da sua apresentação. Você não vai se sair bem, certo? É necessário que você treine, que você prepare ali seus slides e você fique apresentando. Até porque vocês têm um tempo, certo? A banca, ela vai ser... vocês vão ter, né, de tempo de apresentação para a banca, lá no TCC2, de 20 a 30 minutos. Aí vai que você nunca treinou... Vai que você nunca treinou a apresentação do seu trabalho. Você sabe da informação, você sabe do seu trabalho, mas você não apresentou, tá? Então é importante que você treine para você saber que o que você quer falar, ele consegue se encaixar dentro do tempo necessário, de 20 a 30 minutos. Ah, eu apresentei, deu 45 minutos. Então, você vai precisar enxugar algumas informações para que você consiga focar no mais importante do seu trabalho dentro de até 30 minutos. Certo? Ok, gente? Ok, professor. Alguma dúvida até aí? Não. Não, professora. Então, vamos lá, passando adiante. Sim, outra coisa no sentido de treinar, né? Ao falar em voz alta, conseguimos perceber se o texto flui de forma adequada, porque você está falando e, ao mesmo tempo, você está ouvindo. E aí existem situações como, por exemplo, palavras que não são do dia a dia de vocês, mas que precisam ser ditas no trabalho. E aí, às vezes tem, vamos supor, algum princípio ativo de alguma medicação, o nome de alguma doença, uma palavra que seja um pouco mais complicada, né, de falar e que você, por não utilizar ela no dia a dia, você tem uma dificuldade. Então, no momento que você treina ela, né, sua língua, né, sua dicção, ela vai melhorando para falar aquela palavra, né, consequentemente, na hora da apresentação você se sai melhor. Respirar um pouquinho, tô com falta de ar.
Vamos lá. Outro ponto. Aí tem um detalhe em relação a essa questão da fala. Também, gente, lembrando, vocês estão fazendo uma apresentação de um trabalho científico. Então, não vai falar, nós vai, enfermagem, problema, né? Por favor. Vocês estão se formando, vocês estão concluindo o ensino superior, vocês precisam ter uma adequação na fala de vocês. Vocês precisam falar corretamente, certo? Não é falar difícil, é falar com o português correto, certo? Ter cuidado na concordância, falar o plural, singular, quando for, né, necessário, de forma a estar coerente, ok? Dúvidas? Por isso que Oi. a importância de treinar antes, né, professora? Porque treinando Exatamente. a gente vai vendo os vícios de palavras que a gente tem do dia a dia mesmo. Exatamente. Por isso que é bom, se possível, vocês apresentarem para outras pessoas, né? Pessoas da sua casa mesmo. Marido, esposa, amigo, né? Se mora com amigo. Alguém que possa estar contribuindo neste sentido, né? De perceber que aquela sua fala naquele momento teve uma falha. Chegar ali e dizer, ó, quando tu for falar disso aqui, não fala nós vai, não, né? Porque nós vai é errado, né? Então, falar mas no lugar de mais, porque são coisas diferentes e muita gente fala e principalmente escreve errado. Tá? É necessário vocês terem esse cuidado. Em relação à postura, no caso, né, as aulas elas estão sendo remotas por enquanto. Por exemplo, se eu tivesse numa sala de aula, lógico que eu não estaria sentada. O único momento que eu dei aula sentada foi quando, eu não sei se eu cheguei a dar aula nesse momento para vocês. Não, em 2015 vocês não estavam em 2015, não. Foi em 2015 que eu tive uma lesão no meu tornozelo, né? Rompi os ligamentos, aí lógico, eu não podia ficar em pé, né? Até hoje dói, imagina na época. Então eu precisava dar aula sentada, mas eu ficava agoniada, eu pegava, me levantava, aí não aguentava de dor, sentava. Mas assim, quando a gente vai fazer uma apresentação oral, né, que a gente esteja em pé, certo? Evite estar se escorando em cadeira, na parede, sentando no birô, né, que fica ali na frente. Então, não, por favor, não façam isso, certo? E aí, pegando o gancho, postura, tom de voz e vestimenta, né? Vou fazer um combo, vamos dizer assim, para a gente encerrar a aula de hoje e continuamos e finalizamos na semana que vem. Cuidado no tom de voz, certo? Então, a gente precisa estar falando de forma adequada para o ambiente. No caso, eu estou falando aqui, né, no microfone, dependendo da qualidade do microfone que a pessoa vai falar, ela precisa ter um tom de voz um pouco mais alto ou falar um pouco mais baixo. Imaginem se eu estivesse falando assim, gritando no ouvido de vocês. Se alguém de vocês tiver com fone de ouvido, deve ter dado um pulo da cadeira, né? Porque aí deve ter doído bastante o ouvido de vocês. Mas a intenção foi essa mesmo, de vocês verem o quanto que é inadequado. Desculpem caso eu tenha gritado aí em alguém com fone de ouvido. Então, a gente precisa estar adequando a voz. Lógico que se eu estando numa sala com, sei lá, 20 alunos, sem ser uma sala muito grande, eu vou estar utilizando um tom de voz X. Agora, se eu estiver numa sala com 70 alunos, por exemplo, uma sala bem grande, é lógico que eu vou precisar adequar meu tom de voz, falar um pouco mais alto, para que todos consigam me ouvir. E aí,
possa ser que numa sala de aula muito grande, como eu fiquei utilizando, né, por um tempo com vocês presencialmente, utilizando o microfone, porque ficar falando, né, muito alto o tempo todo, isso acaba prejudicando as cordas vocais, né, a garganta do professor. Então, existem métodos para a gente poder estar atingindo, né, uma sala toda, mas mesmo utilizando o microfone, se você fala gritando, isso vai ser uma tortura para os alunos, né, que vão estar ali assistindo a aula. Então, é necessário a gente adequar o tom de voz, adequar o tempo da voz. Então, se a gente fala muito rápido, pode ser que vocês não consigam compreender nada que a gente está falando, né? Então, se a gente vai falando pausadamente, com calma, fica mais fácil da banca de quem está assistindo consiga compreender. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender quem fala rápido. E eu não consigo falar muito rápido, né? Eu tentei agora, mas com certeza tem gente que fala muito mais rápido que eu. Então, para mim, a velocidade na voz, ela dá um nó na língua. Eu não consigo, certo? Então, vocês precisam ter esse time, certo? Vocês precisam compreender que as pessoas que estão assistindo precisam estar entendendo o que vocês estão falando. Agora também não é falar pausado demais, não, gente, porque pelo amor de Deus, não tem coisa pior. Quem está assistindo. Quem está assistindo vai ter uma dificuldade de se manter concentrado porque você fica falando como se tivesse querendo pôr alguém para dormir. Então, não, né? Vamos pôr ali uma velocidade constante, né? Mas que não seja muito rápido, que acabe atrapalhando a compreensão de quem está falando. Diante da postura, não apresentar olhando para baixo, tá? Isso mostra que você não domina o conteúdo, que você não quer estar ali naquele momento, né? Por mais que isso seja verdade, mas você precisa estar ali. Não ficar também nariz em pé, né? Isso mostra arrogância. Então, quando você fala empinando o nariz, você está ali mostrando que você está se achando superior às pessoas que estão ali. Isso também não é bom. Não falar gritando, não falar baixo demais, não falar rápido demais, não falar devagar demais, não ficar se balançando. Então, mesmo eu aqui, né, na cadeira, por exemplo, se eu tivesse a aula toda falando assim, me balançando, então isso estaria tirando a atenção de alguns de vocês, o que não é positivo, certo? Não é interessante. E eu fico até tonta ficar balançando aqui muito tempo. Então, não façam isso. No caso de quem está em pé, né, fazendo uma apresentação em pé, tem gente que fica feito um pêndulo. Fica balançando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Então, para quem está assistindo uma pessoa assim, gente, é péssimo, certo? Então, não façam isso. Outra coisa, ficar batendo o pé, né? A perninha inquieta ali, balançando, balançando, balançando. Tentem se controlar. Não utilizem, e aí puxando o gancho dessa perna inquieta, não utilizem calçados que façam barulho. Não é que você vai ficar feito um robô estático, não, certo? Mas cuidado, porque o calçado que você está utilizando pode ser que ele faça muito barulho. E aí, se você fica para um lado e para o outro, levantando a perna, batendo, aí vai ficar toque, 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 certo? E isso tira a concentração de quem está assistindo. A vestimenta, cuidado para não utilizar roupas muito decotadas, né? No caso, nós, mulheres, meninos, não vão de regata como se estivesse indo para uma praia, né? Shortinho, bermuda, não, né? Então, vistam-se adequadamente. O ideal para uma apresentação, né, neste porte de TCC
e até as demais disciplinas, né, nos trabalhos acadêmicos de vocês, é estar utilizando um jaleco, um calçado adequado, né? Não vai de chinelo de dedo, não vai de bermuda por debaixo do jaleco. No caso das mulheres, né, você pode ir de vestido, o jaleco por cima, né? Uma saia, mas desde que seja adequado, tá bom? Não utilizem também muitos acessórios, né? Então, brincos do tamanho do mundo, a maquiagem muito forte, muitos colares, pulseiras, né? Então, lembrando, o foco ali é o seu conhecimento, ali não é um desfile de moda. Você não está sendo avaliada ali, né, por quantos brincos você tem ou o tamanho do brinco que você está utilizando. Não, ali o seu foco é a apresentação. Por mais que você não esteja, o foco não seja esse, mas você acaba trazendo o foco para você neste sentido. Só para finalizar com um exemplo, eu fui para uma palestra, né, um treinamento, e aí tinha uma moça lá, né, uma mulher que foi fazer a apresentação, ela estava toda trabalhada na oncinha. Eu não tenho a mínima ideia, não lembro, né, do que ela falou. Mas se perguntar a todo mundo que estava lá, lembra que ela estava feito uma oncinha. Então, a gente precisa ter cuidado com a vestimenta que a gente vai estar utilizando no dia da nossa apresentação, tá bom? Gente, já são 11h40. Finalizamos por aqui. Alguma dúvida? Professora, só uma Oi. dúvida. Oi. Esse slide, ele é para ser enviado para a senhora junto com o trabalho escrito, do pré-projeto, TCC1? Uhum. Dia 31, não é isso? Pode ser já sexta-feira que vem. É para ser entregue agora dia 31 ou só em dezembro junto com a conclusão do TCC2? Não, tem que entregar agora, senão você não faz o TCC2. Ah, entendi. Então a gente entrega o trabalho escrito do TCC e os slides, não é isso? Isso. Lembrando que o trabalho escrito ele deve ser enviado em Word, tá? Não é PDF, não. Certo? Certo. Mais alguma dúvida? Não? Então, gente, excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus, se cuidem e nos encontramos na próxima semana. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau. Bom dia a todos.